Deu, tá gravando. Inicialmente, eu quero dar uma boa noite a todos presentes, dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande poder participar da iniciativa da Carmela, porque já acompanho o trabalho dela há alguns anos, ativamente, e me sinto orgulhoso de fazer parte desse projeto, estar aqui presente na presença de vocês e de algum modo poder compartilhar as minhas experiências, os meus estudos com vocês, é sem dúvida alguma motivo de satisfação, principalmente porque contamos com o trabalho da Carmela. Com relação à experiência de que fala a Carmela, o que posso eu dizer? Na verdade, a experiência que trago é a experiência de advogado. Sou advogado, sempre fui advogado, né? E nesta condição, acredito que esteja numa posição, de um certo modo, privilegiada, porque lido diariamente com as agruras, com as dificuldades que o trabalho do foro apresenta. Eu não sei quem de vocês aqui advoga, quem já é advogado, ou se são todos estudantes de maioria, mas vivemos hoje, para aqueles que advogam, um problema terrível, um problema gravíssimo, que é a da dificuldade de conseguirmos trabalhar com um processo que consiga atender minimamente àqueles princípios constitucionais básicos, dentre os quais se insere a celeridade na prestação jurisdicional. Dia após dia, todos nós nos deparamos com essa dificuldade. Levamos os problemas, levamos as dificuldades que os nossos clientes nos trazem para o Poder Judiciário, e este, com todas as suas dificuldades, deficiências estruturais, falta de funcionário, falta de verba e assim por diante, tem aquele problema que decorre da existência de milhares de ações que fogem, obviamente, à capacidade de atender ao imperativo de demanda. Pois bem, essa é a experiência que eu trago. E essa experiência que eu gostaria de trazer a vocês, conectando com o tema que me foi proposto analisar e trabalhar no dia de hoje com vocês. O tema é atualidades em processo civil. É um tema complexo. São inúmeras, dezenas de questões que poderiam ser abordadas no âmbito desse tema. Principalmente porque nós vivemos já há algum tempo, e aqueles que trabalham no foro bem o sabem, numa fase de verdadeira transformação, quase que mensal, para não dizer diária, do processo civil. Há alguns anos já, o nosso Código de Processo vem passando por transformações, algumas mais importantes, outras nem tão importantes assim, mas todas elas, de um certo modo, interferindo com o caráter, de um certo modo, unitário que esse código possuía lá quando foi concebido na década de 70. Pois bem, já desde a década de 90, viemos essas reformas e elas se intensificaram ultimamente. Nos 3 últimos anos aí, viemos reformas pontuais no âmbito da execução civil, e mais recentemente o foco voltou, eu digo voltou porque anteriormente também era esse o foco, voltou a recair sobre os recursos. Eu vou falar mais especificamente sobre uma questão que tem chamado a minha atenção ultimamente, que é o sobrestamento dos recursos de natureza extraordinária, ou seja, os recursos especial e extraordinário propriamente dito. O tema é complexo, até porque é um tema novo, em doutrina ainda muito pouco abordado, embora a primeira das leis, a Lei 11.418, date de 2006, a segunda, a 11.672, é do ano passado. Ou seja, nós temos aí, então, leis relativamente novas, embora ambas abordando as mesmas questões e introduzindo modificações de mesma natureza no Código de Processo Civil. É preciso entender que esta reforma se insere num contexto maior de tentativa. Eu falo tentativa porque o sucesso e o êxito da empresa, desta empreitada, eu tenho serias dúvidas. De uma tentativa de se conformar o processo civil, tanto quanto possível, àquilo que hoje a sociedade precisa, aquilo que hoje a sociedade reclama. Existe uma promessa constitucional, existe uma promessa assumida pelo Estado quanto a um modelo de prestação jurisdicional. A questão toda é que esta promessa constitucional, essa promessa estatal, não vem sendo cumprida. Não, do meu ponto de vista, por uma questão eminentemente ou preponderantemente legal.
a problemática, a questão toda, ela é, obviamente, como só é acontecer com todos os problemas que atingem o direito, multifatorial, né? Mas o fato é que, nos últimos anos, tem se dado atenção muito forte à necessidade de se reformar, no âmbito do Código de Processo Civil, a lei, para que ela possa, então, de alguma forma, atender essa expectativa e essa promessa. Tenho dúvida, sinceramente, se isso vai ser alcançado, ou se isso já foi alcançado em alguma medida, né? Tanto isso é verdade que hoje existe uma comissão de juristas trabalhando na elaboração de um novo Código de Processo Civil. Quer dizer, a lógica da reforma processual, até bem pouco tempo, era a lógica das reformas pontuais, né? Questões específicas no âmbito dos recursos, no âmbito da execução, eram modificadas por leis especificamente concebidas para essas finalidades. Agora não. Agora se está trabalhando com a possibilidade de se construir um novo Código de Processo. Vários nomes, todos qualificadíssimos, integram essa comissão. O Luiz Fux, ministro Luiz Fux, o ex-presidente do nosso Tribunal de Justiça, desembargador Adroaldo Furtado Fabrício, e entre outros, e assim por diante. Mas, independentemente dessa questão, o fato é que de nada adiantará termos um novo Código de Processo Civil se nós não trabalharmos com aquilo que me parece ser de fato o grande entrave, o grande problema para a superação das questões já históricas, que é a nossa cultura, o modo como nós lidamos com o processo. Agora há pouco conversava com a Carmela a respeito disso, né, e eu comentava com ela que o processo é visto por todos nós advogados, e eu faço aqui a minha culpa com toda a tranquilidade, nós somos responsáveis sim por boa parte dos problemas vivenciados no âmbito da prestação judicial. Se nós não modificarmos o modo como nós abordamos o processo, como nós abordamos a busca de soluções mediadas pelo Estado, de nada adiantará modificar a legislação. Exemplo claro disso foram as modificações no âmbito da execução. Quer dizer, se nós pegarmos lá a Lei 11.232, a Lei 11.382, que modificaram profundamente, né, segundo alguns, o Código de Processo Civil na parte de execução, e nós vamos ver como na prática isso vem acontecendo, a conclusão não pode ser outra, a de que nada mudou. Se fez mais do mesmo, e o problema da execução, que é a falta de meios para que o juiz possa efetivamente buscar no âmbito do patrimônio, da esfera do executado, aqueles bens necessários à satisfação da pretensão do credor, isso não foi tocado. Quer dizer, as amarras, os problemas, as dificuldades até então vivenciadas pelo Poder Judiciário, pelos juízes, continuam as mesmas. Suprimiu-se a separação clássica entre processo de conhecimento, processo de execução. Claro que isso era um ranço ideológico, não discutimos isso, e não é nem essa a questão. Mas se fez aquilo que, segundo alguns, poderia ser chamado de processo sincrético, mas cujo resultado efetivo foi zero. Eu diria, fazendo uma análise muito otimista de tudo isso, que o melhor de todas essas modificações foi tão somente o alargamento da possibilidade da penhora online. Só. Nada além disso. Só que, como costuma acontecer, né, a penhora online, a busca, né, de mecanismos eletrônicos de construção patrimonial tem todo um outro lado extremamente negativo, problemático e gerador de dificuldades imensas. Cito um exemplo. Há poucos dias eu trabalhava com um caso onde uma empresa ela é parte de um processo, ela é executada num processo, e foi determinado no âmbito do processo de execução, né, na fase de cumprimento, como alguns dizem, né, mas não está errado dizer processo de execução, e há um artigo específico de Barbosa Moreira tratando sobre essa questão, belíssimo a respeito, cuja leitura recomendo a todos.